E responda uma coisa, R$500, R$1.000 e R$2.000 caindo na sua conta todos os meses através de dividendos, será que faria alguma diferença na sua vida? Na minha, particularmente, com certeza sim. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como isso é possível através das ações da CEMIG. Quanto você precisaria investir para receber cada um desses valores em uma das ações de energia elétrica mais baratas da nossa bolsa e que tem um baita potencial de valorização. Então, já de início, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você perceber que eu estou te agregando de alguma forma, ativa o sininho das notificações e sem mais conversa, vamos embora saber como a gente ganha essa renda todos os meses. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. Nós iremos utilizar essa planilha que eu estou mostrando aqui para vocês. Iremos fazer a relação sobre o aporte mensal junto com a duração desse investimento, relacionando o total investido, total de rendimento, patrimônio e, por fim, nós iremos chegar no rendimento mensal das ações da CEMIG nesse contexto geral. Então, antes de a gente observar esses fatores e identificar pontos importantes em relação a esses três elementos do gráfico, eu quero que vocês observem alguns pontos importantes sobre a empresa. Primeiro é que, se você não conhece a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, ela é uma das mais tradicionais e maiores empresas do setor elétrico da América Latina. Sua operação, por sua vez, ocorre de forma majoritária no Brasil, com forte presença no estado de Minas Gerais. Na classificação de negócios da empresa se dá basicamente em 5 braços. São eles: geração, transmissão, distribuição, comercialização e o quinto braço, mesmo que o principal negócio da CEMIG seja na questão de geração, transmissão e distribuição, ela também se dedica à operação de gás natural. E nesses 5 negócios, o que gera mais receita para a companhia se dá na parte de distribuição, com mais de 67%. Além disso, se nós observarmos a composição acionária da empresa, notem que o estado de Minas Gerais detém mais de 50% das ações ordinárias da companhia, representando um pouco mais de 17% na composição geral. Outra questão para falar para vocês é em relação aos 2 tickers da CEMIG. Nós temos a CEMIG Final 3, que são as ações ordinárias, e CEMIG Final 4, que são as ações preferenciais. Enquanto a CEMIG Final 3 dá direito a voto, a CEMIG Final 4 está mais voltada para a questão de dividendos. Outro ponto que difere os 2 tickets é em relação aos dividendos e a cotação da companhia. Enquanto a CEMIG Final 4 está custando R$ 11,63, apresenta um dividend yield nos últimos 12 meses de 15,74%, a CEMIG Final 3 custa um pouco mais que a anterior, além de possuir um dividend yield menor que a ação Final 4. Dividend yield, para você que não sabe, é basicamente a porcentagem que você recebe de volta em dividendos com base no preço da ação, beleza? Então, de forma mais geral, a gente entende que empresas que têm o maior dividend yield vai mais rendimento para o bolso do acionista. Entretanto, nós não devemos analisar para comprar uma ação apenas esse indicador. Precisamos olhar a empresa como um todo. Ok, pessoal? Além disso, outras 2 questões importantes. Na CEMIG Final 4, nós não temos tag along, que é essa proteção aos acionistas minoritários. Em contrapartida, a liquidez média diária, que é essa facilidade de nós comprarmos e vendermos as nossas ações, na CEMIG Final 4 está um pouco mais de 198 milhões. Enquanto na CEMIG Final 3, perceba, apesar de ter tag along de 80%, a liquidez média diária um pouco mais de 3 milhões de liquidez. E aqui eu já quero te perguntar, qual ação da CEMIG você investe? CEMIG Final 3 ou na CEMIG Final 4? E aí, coloca nos comentários. Eu já quero falar para vocês que aqui eu invisto, e claro que nada é recomendação de compra ou venda de ativos financeiros, é a CEMIG Final 4.
para fazer a nossa simulação de renda mensal com as ações da CEMIG, eu vou priorizar e vou selecionar aqui a CEMIG Final 4, que é a ação que tem mais liquidez entre as duas. Tudo bem? Então veja, por esse motivo, o dividend yield que nós iremos preencher é exatamente esse, de 15,74. Inclusive, eu já fiz o preenchimento aqui dessa rentabilidade. Só lembrando também que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Nós precisamos se atentar a isso, até porque nós estamos falando em renda variável. Vamos lá. Outros pontos importantes é que em 12 meses nós temos uma variação positiva acima de 60%, preço sobre o lucro da companhia está abaixo de 5 vezes, o preço sobre o valor patrimonial de 1,19. Em relação ao preço justo, de acordo com a fórmula de Graham, para a CEMIG Final 4, R$ 24,86, tendo um potencial de rentabilidade acima de 113%. No ranking da Magic Fórmula de Joel Greenblatt, onde nos ajuda a classificar empresas boas e baratas, combinando critérios de alta lucratividade e desconto no preço da ação, das mais de 200 empresas analisadas na plataforma Scanner na Bolsa, a CEMIG está na posição número 9, entre as 10 primeiras nesse ranking de Greenblatt, uma posição excelente para uma empresa de energia elétrica, tendo o EV sobre EBIT de 4,20 e o ROIC de 19,50%. Além disso, uma empresa que tem um payout de 54,44%, uma margem líquida de 20,74%, um ROI muito bom de 28,53%, tem suas dívidas controladas, principalmente para a empresa de energia elétrica, tendo liquidez corrente de 1,04. Observando a CEMIG desde 2014, claramente nós observamos uma empresa que ano após ano vem trazendo crescimento de receita, assim como crescimento em seu lucro. E nos últimos 12 meses, sem dúvida, o melhor ano desde 2014, onde a CEMIG trouxe alta lucratividade comparado aos outros anos, assim como aumento na sua receita líquida. Olhando o gráfico lucro versus cotação da CEMIG Final 4, nós entendemos que cotação tende a seguir lucro, como foi em 2019, 2021 e 2020, além de outros anos mais anteriores a esse. E assim, observando essa tendência, onde se você olhar com carinho nesse gráfico, a linha da cotação está fazendo exatamente esse movimento para chegar mais próximo ao lucro líquido da companhia. Então percebam, diferente de alguns gráficos, onde nós observamos o lucro líquido aqui em cima e a cotação fazendo esse movimento mais díspare em relação ao lucro líquido, na CEMIG não. Nós observamos exatamente esse movimento aqui, fazendo com que há mais chances de um upside em relação ao preço da companhia. Mas claro que nós não temos como saber se essa tendência vai se concretizar. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Observando a CEMIG na questão de dividendos, notem o seguinte: a DataCom da companhia costuma ser 3 vezes, em abril, setembro e dezembro. E a data de pagamento geralmente se dá em junho e dezembro. Inclusive, para 2025, nós já teremos vários pagamentos da CEMIG de juros sobre capital próprio, já com suas datas todas disponíveis para recebimento. A DataCom, por sua vez, já passou, ou seja, quem não adquiriu a empresa até essas datas não vai ter direito aos pagamentos que já estão dispostos nesse próximo ano. Outra informação importante da CEMIG é que, vez ou outra, ela bonifica o acionista, como foi no caso 2024 e em 2022, por exemplo. Se você notar, esse valor de bonificação é superior ao juros sobre capital próprio que a empresa paga ao seu acionista. Observando o preço teto da companhia e margem de segurança através do método dos 6% de Décio Bazin, período de 5 anos, notem, nós temos uma margem de segurança um pouco mais de 59% e o preço teto da companhia, de acordo com os 6% de Bazin, seria R$ 18,49. Além disso, uma empresa como a CEMIG, como eu já falei para vocês quando a gente observou
receita líquida e lucro líquido, é uma companhia que vem aumentando ano após ano a questão da lucratividade. Inclusive, se eu colocar o lucro por ação, nesse ano de 2024, o LPA da CEMIG foi o maior que em todos os outros anos. Ponto bastante positivo em relação à empresa. Agora, vamos começar a preencher a nossa planilha, a fim de recebermos mensalmente R$500, R$1.000 e até R$2.000 com as ações da CEMIG. Então notem o seguinte, eu já preenchi aqui a rentabilidade da CEMIG nos últimos 12 meses, 15,74%. Nessa simulação, eu não vou colocar nenhum investimento inicial. A gente vai começar aqui aportando mensalmente na empresa. Então suponha que você tenha menos de R$500 para aportar todos os meses. Vamos começar aqui com R$450 no período de um ano comprando as ações da CEMIG. E aqui percebam o seguinte nesse segundo gráfico. Durante esse ano, você teria um total investido de R$5.400, teria um rendimento de R$379,29 e o seu patrimônio total, que seria a soma do seu valor investido e os seus rendimentos, seria de R$5.779,29. E além de você aumentar o seu patrimônio na empresa, você teria uma renda mensal com essa companhia, que repetindo esse dividend yield de 15,74%, mensalmente as ações dessa companhia iriam te render R$75,80. A ideia aqui é você perceber que investindo em ações, você pode fazer com que os juros compostos haja em seu favor. E sendo assim, você consegue receber rendimentos que sejam capazes de você reinvestir e comprar mais ações, fazendo a tão famosa bola de neve. Entendendo isso, vamos avançar, porque a ideia de início é nós recebermos R$500 da CEMIG todos os meses. Aqui notem o seguinte, eu não vou mexer nesse aporte mensal. Nós iremos continuar aportando R$450 todos os meses. O que vai fazer a diferença aqui é exatamente esse período, é o fator tempo. Aqui eu já vou colocar 5 anos. Então, R$450 por 5 anos, nós teríamos um valor investido de 27 mil, um total de rendimentos de R$12.541,07 e o nosso patrimônio total seria R$39.541,07. Aí sim, nós teríamos uma renda mensal em 5 anos aportando R$450, R$518,65, o que cumpriria o nosso propósito de receber R$500 da empresa todos os meses. Mas a ideia é o seguinte, para você chegar mais próximo ao seu objetivo, é aumentar ano após ano, ou se você conseguir mês após mês, os seus aportes. Porque, por exemplo, se você aumentar R$50 a mais, notem o seguinte que R$500, você conseguiria um total de rendimentos de R$13.934,52. Só lembrando que esse total de rendimentos, você não vai fazer nenhum esforço para ganhá-lo. É apenas investir e ter consistência em seus aportes durante determinado período que você se propôs. Se o seu pensamento for a longo prazo, pensando em aposentadoria, mais tempo você vai se empenhar para receber um maior patrimônio, assim como uma maior renda mensal. Vamos agora fazer a simulação com o nosso aporte inicial de R$450, investindo dessa forma durante 8 anos. Notem o seguinte que durante esse período nós teríamos R$43.200 investidos, um total de rendimento de quase R$39 mil e o seu patrimônio agora R$81.515,43. E nesse contexto, a sua renda mensal seria de R$1.069,21. Ou seja, nesse perfil de investidor, durante 8 anos, aportando a esse valor, você receberia
um pouco mais de R$1.000 todos os meses. Claro que a esta rentabilidade se modificar daqui a algum tempo, esses valores irão modificar, mas aí é só você fazer os ajustes necessários. E agora vamos fazer uma simulação diferente aqui. Notem o seguinte, suponha que esse investidor fez algo diferente. Inicialmente, ele investiu R$500 nas ações da CEMIG e aportou durante 10 anos R$600 nas ações da companhia. O total investido seria R$72.500 e o rendimento, percebam, R$91.875,78. Aqui nós observamos algo muito interessante. Enquanto o gráfico do rendimento até o período de 9 anos aproximadamente, que é essa linha verde aqui embaixo, notem que em todo esse período estava abaixo desse valor investido. Porém, a partir dos 10 anos, nós observamos a virada de chave nos investimentos. Então aqui a gente já tira uma lição, que o tempo é o nosso principal aliado. A partir daqui, essa linha de rendimentos, ela tende a ser muito mais exponencial e ganhar do valor que saiu do seu bolso. E para te provar isso, percebam, eu vou aumentar o período de anos e colocar 15 anos. Dessa forma, como eu falei para vocês, esse gráfico do rendimento cresce ano após ano. Enquanto o valor que saiu do seu bolso foi de R$108.500, o seu total de rendimento, quanto você ganhou, foi acima de R$285.000 e o seu patrimônio, fazendo essa soma, é de quase R$400.000. Então é exatamente por isso que nós investimos, para ver o nosso patrimônio se multiplicar ano após ano. Voltando aos 10 anos, para receber uma renda mensal de R$2.000, nessa composição, investindo inicialmente R$500, aportando R$600 durante 10 anos, nós teríamos todos os meses. Nesse contexto, a essa rentabilidade da CEMIG, nós teríamos uma renda mensal de R$2.156,06, atingindo então a nossa meta de recebermos R$2.000 no mínimo todos os meses com as ações dessa incrível companhia. E outro ponto é o seguinte, que eu não poderia deixar de falar, é que não adianta você ter essa meta se você não reinveste os seus dividendos. Reinvestir é essencial. Então, para eu saber que você ficou até o momento desse vídeo, coloca essa frase: reinvestir é essencial. Coloca aí nos comentários. Eu vou olhar todo mundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima e... Fui!